Estamos aqui na Escola Municipal da cidade do Sol, Juiz de Fora. Vamos falar um pouco para os jovens e para as crianças sobre lixo eletrônico. Vem aqui, venha conhecer um pouco mais sobre esse grande problema no mundo, cuidar do lixo eletrônico. E atuo na área ambiental. A gente exerce um trabalho nas questões relacionadas ao lixo que a cidade gera. Juiz de Fora gera em torno de quase 500 toneladas de lixo por dia. E o nosso lixo é tratado ali em Dias Tavares, lá tem um aterro sanitário. A gente vai falar um pouco desse grande problema que afeta o nosso planeta Terra, né? Que é como que a gente cuida e como que a gente trata, né, do lixo subterrâneo. Né? Então, aqui em Juiz de Fora nós geramos 500 toneladas de lixo. Então, essa combustão aqui gera o metano. Também tem outra questão que gera metano. O Brasil é um dos maiores produtores, né, de alimentos, principalmente é o maior rebanho bovino do mundo, é no Brasil. Né? O Brasil exporta carne para a Europa, para a China, e recentemente tem esses problemas aí ligados ao grupo da BRF, né, que tem uma questão aí de saúde pública, salmonela. Então houve a restrição de importação da carne brasileira. Mas o maior rebanho, como o gado é herbívoro, o metabolismo disso, né, nos animais, né, gera o que? Nos animais gera, né, vegetais gera o que? O pum do gado, né? O peito da vaca gera o que? O metano. Imagina o maior rebanho do mundo, né? Há problema de metano. Nosso problema também no Brasil é a queima das nossas florestas, que também gera CO2. Essa palavrinha aí, certamente, né, é muito desconhecida. Obsolescência. O que é obsoleto? Obsoleto é aquilo que a gente guarda e não tem utilidade, não serve para nada. Tem pessoas que têm, assim, aquele costume de guardar, como diz o outro, tranqueira, né? Guarda aquelas coisas que não têm utilidade. Né? Qual é o exemplo de equipamento eletrônico que está relacionado com obsolescência? Obsolescência está ligada à vida útil. Né? Vida útil dos equipamentos eletrônicos. Eu pergunto, qual que é a vida útil do aparelho de celular para vocês que gostam de baixar um punhado de aplicativo e às vezes quando o celular não está com a memória, né, apropriada, adequada, esse sujeito fala que ele está bugado, é isso? É isso? É esse termo? Então, por quê? Então, quanto que em média vocês trocam o aparelho de celular? Quanto que dura em média? 6 anos. Hein? 6 anos. 6 anos? Vocês acham que é 6 anos? 3. Um ano. Um aparelho de celular, vocês podem perceber que depois do primeiro ano ele começa a dar problema. Principalmente de memória, então você não consegue baixar vários aplicativos. Isso o celular ele foi feito para durar um ano. Então o celular, a partir de um ano, ele torna-se obsoleto. Então o fabricante, ele quer te vender uma coisa que daqui a um ano você vai ter que comprar um outro mais moderno. Isso é obsolescência. Olha, da onde que se retira, né, os componentes, o material para fabricar um celular? Da natureza, do meio ambiente. Né?
todos os recursos, né, se tira do meio ambiente, né? Minério, o aço é a transformação do minério, a água ela faz parte do processo de produção, a geração de energia ela busca na natureza, né? A fonte energética, fonte né, hidrelétrica, eólica, solar. Então o meio ambiente, né, é a fábrica do celular busca no meio ambiente a matéria-prima que transformada através da energia gera o quê? Os bens de consumo. A nossa sociedade ela é consumista, né? É ou não é? Qual o seu desejo de consumo? O que você gostaria de ter agora, ganhar de presente? Celular, né? Mas tem, né, esses bens de consumo que a gente parece que quando não está muito bem, a gente quer comprar, quer ir no shopping center, quer gastar, né, num tempo difícil. Mas é o quê? O tênis, a roupa, o celular, tudo isso parece que dá uma impressão que a gente se sente melhor comprando esses objetos, comprando essas coisas. Então, cada vez mais, as pessoas têm necessidade de consumir cada vez mais, e a nossa casa planetária, será que ela tem condição de absorver, né, o nível de consumo de 700 bilhões de terráqueos? Esse é o número de habitantes do planeta Terra. O Brasil tem aí, né, 240 milhões de habitantes, mas países como a China tem mais de 1 bilhão, Índia, a China, Índia. Então nós temos por volta de 700 bilhões. Esses 700 bilhões geram o que? Uma pegada ecológica. O que é pegada ecológica? O ser humano, para satisfazer essa natureza de consumir, ele retira da natureza, né, os insumos e a matéria-prima. Imagina se os 700 bilhões tivessem a mesma qualidade de vida de um europeu e de um americano. Será que o planeta Terra ia dar conta disso? Não. Né? A gente ia precisar de mais ou menos 3 planetas Terra em meio. Na verdade, no mundo que a gente vive, há uma exclusão, sobretudo países menos desenvolvidos, na Ásia, na África, na América Central, não é? E hoje nós temos países miseráveis na própria América do Sul, que é a Venezuela, né? Então, a gente tem que saber muito claro o que está acontecendo lá, procurar se informar, porque as eleições estão aí. Para aqueles que vão votar, o que aconteceu na Venezuela? Né? A gente corre o risco aqui no Brasil, isso chama-se cidadania. Então, estou vendo um quadro de jovem, né, na fila ali do TRE, na Independência, tirando o título eleitoral. Nós mudamos. Né? O futuro de vocês depende de mudança. Esse país precisa de mudar tudo, né? É como tem aquela campanha da Globo: qual é o país, qual é o Brasil que eu quero? Né? O futuro que nós queremos, né? Então, o futuro que nós queremos, o grande instrumento que nós temos é de mudança e voto, né? Então, olha, no mundo inteiro, o lixo eletrônico, o que é o lixo eletrônico? É o celular, o computador, né? Pilha, bateria, né? Esses equipamentos eletrônicos, depois de um ano, você joga fora, né? Então não há um cuidado, na maioria dos países, em tratar esse lixo eletrônico. Esse lixo eletrônico chega às vezes aqui no Brasil num container. Vem aquele container fechado, às vezes a gente não sabe o que tem dentro do container. E às vezes esse container vem dos Estados Unidos, da Europa, e eles não têm aonde levar esse lixo eletrônico, traz para cá.
principalmente alguns países da África, né, importam lixo eletrônico. E esse lixo eletrônico as pessoas tentam tirar, né, ali componentes, né, tirar o cobre, tirar a placa, né, alguns componentes eles têm um certo valor, né, mas como não existe um processo bem definido do lixo eletrônico, vai para os países menos desenvolvidos, esses contêineres, né, eles vão para o país, né, mais pobre. E os países mais pobres, esse lixo eletrônico tem metais pesados, como mercúrio. E o mercúrio, se o ser humano tiver contato com mercúrio, o corpo humano, né, absorve mercúrio e a gente vai ter problemas sérios, né? Inclusive deformação, né, no futuro. As pessoas, né, elas têm os seus filhos e se eles assimilam que determinada concentração de mercúrio pode afetar no cérebro da criança, né? A questão do zika vírus, né? Então, o mercúrio também, ele deforma, né, o nascimento da criança. São os metais pesados. Então, na medida que esses equipamentos são descartados no rio, no córrego, né, no solo, esse material ele se decompõe e esse metal pesado, essas substâncias químicas, elas vão para o lençol freático e é um grande problema de saúde pública a destinação, né, dos resíduos eletrônicos. Né? Os japoneses, né, às vezes se interessam pelo lixo eletrônico. No lixo eletrônico tem algumas coisas, alguns metais muito interessantes, só que em menor quantidade. Né? Tem ouro nas placas, tem prata, mas só que para garimpar, né, o ouro é preciso de muitas placas e o processo ele é muito caro para se tirar ouro e prata. Normalmente aqui em Juiz de Fora, né, esse lixo eletrônico, tem poucas empresas que reciclam, tem que acumular, né, uma tonelada significativa desse material e levar esse material para os centros de tratamento. Né? Algumas universidades, como a USP, ou algumas empresas que fazem a reciclagem do lixo eletrônico. Né? A professora estava falando aqui que do lixo eletrônico vocês têm um professor aí de robótica, né? Para construir aí os robôs. Né? Então, hoje, né, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você buscar nas coisas que nós usamos, nos recursos da natureza, a gente buscar o quê? Uma melhor utilização. Uma utilização que tenha cuidado com o meio ambiente. A reciclagem, ela é muito importante. A reciclagem da latinha chega por volta de 97% aqui no Brasil. Então a latinha ela vale, né? 1 quilo de latinha está variando em torno aí de 3 quilos, de 3 reais, me parece, 1 quilo de latinha, 2 reais e pouco, né? Então a garrafa PET tem o seu valor. Agora o lixo eletrônico, nós temos que encaminhar aí para empresas que fazem a reciclagem e que têm uma especialização. Normalmente esse processo ele é muito caro, por isso que tem que ter um ecoponto, é necessário acumular, né, para destinar aos centros que fazem tratamentos. Mas a escola, a educação tem um papel muito importante, porque às vezes do lixo eletrônico, né, o professor de física, de matemática, ele pode tirar, né, muitos componentes para construir, para reformar um computador, né, vamos dizer assim, construir um robô. Né? Aqui, outro dia eu fiz uma entrevista, eu tenho um canal no YouTube que ele chama Terra Sustentável. Esse canal no YouTube, né, uma vez eu fiz uma entrevista com os estudantes da UFJF, parece que o grupo chama Rinobot, que eles já participaram de vários eventos, né, no Brasil,
e eles sempre estão ganhando prêmio, né? Viu, professor? Então seria interessante, né? Aí o professor de física, que está ensinando vocês essas noções elementares de robótica, na UFJF, na Faculdade de Engenharia, vocês procurem lá, tem um grupo que chama Rinobot. Esse grupo, né, são alunos que estão estudando o quê? Robótica. Às vezes, periodicamente, existem exposições. É uma alternativa que você vai utilizar o quê? Elementos, componentes do lixo eletrônico para criar o quê? A inovação tecnológica. Vocês vivem a era digital. E a era digital, hoje se fala em startup. Não é? O que é essa startup? Startup, né? São os aplicativos aí que vocês usam no celular, né? Um Facebook, um WhatsApp, tudo isso é uma startup. Startup é uma ideia que a pessoa tem de melhorar a vida de todos nós. É uma ideia, por exemplo, o Uber é uma startup. É uma ideia, o Uber, o Airbnb, né, que é uma startup que aluga o quê? Casa, hotel, né? Então, tudo isso são ideias simples que você desenvolve um aplicativo para o celular e que há interesse de pessoas investirem, não é? Então, vocês vão viver essa época aí, né, de desenvolver, e muitas dessas pessoas, né, como o Bill Gates, o Zuck, eles estudavam em centros de excelência nos Estados Unidos, como uma das maiores universidades do mundo, que é Harvard, né, que está próximo do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, e tem uma série de startups, né? Então eles largaram essa faculdade para ganhar dinheiro com, né, aplicativos, com a tecnologia, com a inovação tecnológica. Aí vocês vão falar, Juiz de Fora está muito longe disso, né? Juiz de Fora está muito longe disso, né? Mas não sei se vocês já viram falar desse aplicativo aí, Crânio. É de um Juiz de Fora que ficou o quê? Milionário por desenvolver um aplicativo, né? Um aplicativo de game, que hoje, né, as empresas contratam esse aplicativo para treinar o pessoal da empresa. Então, o treinamento do pessoal é feito através aqui de games. E aqui em Juiz de Fora, ali, quem sabe onde que é o Bigode? Né? Bigode ali, tem um prédio, ali próximo, tem um prédio na Avenida Rio Branco, que chama Blue Tower, né? Torre Azul. Ali tem um coworking, né? São palavras que vocês vão ver, né? Coworking. Por exemplo, eu sou advogado, né? Então, para me exercer a minha função, eu preciso de alugar uma sala, pagar luz, internet, condomínio. Isso fica muito caro. O que é o espaço de coworking? São várias profissões, né, compartilhando o mesmo trabalho, espaço de trabalho. Working é trabalho, de compartilhar. Nesse local tem né, uma área de coworking. São advogados, engenheiros, né, o pessoal da administração, que dividem espaços com valor, né, bem menor. Coworking, né? É lá que se desenvolve esses aplicativos, essas startups, né? Então, hoje, tudo isso, né, remete a uma palavrinha que é, né, talvez vocês já ouviram falar, que é sustentabilidade. Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É qualquer atividade que tem um olhar, né? Que tem um olhar no
com o meio ambiente, o social, que é um grande problema do Brasil. Vocês acompanharam o incêndio lá na Praça Paissandu, daquele prédio que foi ocupado. É a questão social e é a questão que envolve a questão econômica. Normalmente, o meio empresarial só está voltado para a questão da economia. Quando você só olha para a economia, vocês viram falar, qual foi o maior acidente ambiental do Brasil? Vocês têm ideia? Qual foi o maior acidente ambiental do Brasil? Foi de Mariana. Mariana. Foi causado o quê? Pela Samarco. A Samarco, ela só preocupava o quê? Com o lucro. Não estava aí, nem aí para o social, que era aquele distrito, né, Bento Rodrigues, que simplesmente desapareceu do mapa. Então, a Samarco não tinha olhar para o social, e muito menos para o meio ambiente, o ecossistema da bacia do Rio Doce. A bacia do Rio Doce virou lama, os peixes morreram. Quanto tempo a natureza vai precisar para recompor aquele dano ambiental? Não é? Então, o lixo eletrônico, ele, hoje no mundo, é em alta escala. O lixo eletrônico e o plástico não tem destinação adequada. Os plásticos estão formando verdadeiras ilhas. E os peixes, o quê? A tartaruga mastiga aquele plástico e morre, que é sufocado. Então, uma sociedade consumista que não recicla é o quê? O seu lixo, e que isso vai afetar o quê? A nossa qualidade de vida e a nossa sobrevivência no planeta, né? Então, temos que pensar nessa sustentabilidade. Por isso, a Conferência da ONU, o Acordo de Paris.